bênção. Vamos rezar. Levante as suas mãos, Pai. Obrigado por nos levar em segurança à campanha eleitoral e nos trazer de volta em segurança. Somos muito gratos por tudo o que você fez. Você fez e continua fazendo por sua imensa graça e seu grande poder. Obrigado por construir sua igreja e fazer grandes coisas entre nós todos os dias. Somos gratos. Nós te agradecemos, querido Senhor, em nome de Jesus. E todos disseram amém. Você pode se sentar, por favor. Bem, muito obrigado pela calorosa recepção. Hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem profética verdadeiramente importante intitulada Conforte meu povo. Isaías 40, versículo 1. Conforte meu povo amado. Isaías 40, versículo 1. Então quero que você ouça com atenção. É apenas uma mensagem curta. E lembre-se, sexta-feira é Sexta-feira Santa. Então todos nós vamos para a Praça da Independência, para o Grace. Todas essas coisas são milagres, porque lembrem-se, durante os últimos 2 anos, faz 3 ou 2 anos que não podemos nos reunir, nos encontrar, sair. Tantas coisas aconteceram que impediram isso. Então somos gratos por poder fazer todas essas coisas novamente neste momento. Amém. Vejo que seus aparelhos de ar-condicionado estão funcionando. Mas sei que apenas alguns deles estão funcionando, eles fizeram, estão ativos. Então pelo menos não está ruim. Isso é uma bênção. Bem, eu nunca antes preguei em uma única igreja com ar-condicionado totalmente. Todas as minhas igrejas são de clima normal. Então é realmente uma coisa moderna e tenho que me acostumar ainda com isso. Tudo bem. Todas essas coisas modernas. Agora, sim. Isaías 40, versículo 1. A mensagem não é o que você imagina. Mas primeiro vamos começar com esta mensagem importante. Consolai, sim, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, o Senhor. Consolai, sim, consolai verdadeiramente o meu povo, diz o vosso Deus, o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta e clara voz que a sua árdua luta finalmente terminou. Que a sua iniquidade foi perdoada, porque ela recebeu da mão do Senhor o dobro, sim, verdadeiramente o dobro por todos os seus pecados. Tudo bem? Agora, esta é uma mensagem dupla. Ele diz, console meu povo. Console. Para o meu povo ou falar confortavelmente com o meu povo, isso é aceitável. E grita para ela que sua guerra está completamente cumprida. Ele está muito bem e tudo está absolutamente perfeito agora. Como você pode ver, a guerra deve ser travada com a maior e mais inabalável determinação para ser devidamente consolado. Terá que haver algumas guerras, ou até mesmo várias guerras significativas, ou algumas lutas bastante importantes, antes que você possa realmente dizer que está completamente e verdadeiramente confortado. Essa é a história, a verdadeira e profunda história deste mundo em que vivemos. Que fomos trazidos para um mundo onde há um monte de agitação, pensamentos muito negativos e correntes profundamente negativas. Sabe, coisas realmente muito negativas que fazem com que os seres humanos briguem, entende?
Não sei se você tem em casa o canal de história, aquele canal tão interessante e educativo que frequentemente explora as origens da humanidade e os conflitos que moldaram nossa existência. Mas um dia eu estava em um lugar onde eu não tenho o canal de história, mas estava em um lugar onde eles tinham. E eu estava assistindo, observando o canal de história sobre a história do mundo. Tudo bem. E depois de um tempo me perguntei, esse é um canal de guerra? Porque a história do mundo é só guerras e conflitos. Lutando, 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 lutando. Veja só. E então vocês percebem que nós entramos e fomos trazidos para um mundo onde há muitos conflitos e muitas brigas. E por essa importante e fundamental razão, a guerra é algo que faz parte integrante e essencial deste nosso mundo atual. Tudo bem agora? Você poderia, por favor, mudar essa versão atual? Peço gentilmente que faça a alteração da versão. Fale com total tranquilidade e sinta-se completamente consolado. Sim, de fato, isso é mencionado em outra versão diferente, o que está perfeitamente bem. O que diz na outra versão? Fale com grande ternura a Jesus e anuncie a ele que seu árduo e difícil serviço chegou ao seu fim e terminou completamente. Tudo bem, finalmente, meu amigo. Então haverá um serviço difícil antes. Você pode falar com ternura e dizer: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está tudo bem agora, está tudo bem. O que o versículo 1 diz sobre isso? Isaías 40, versículos 1 e 2. Saiam, consolem o meu povo, diz o seu Deus, e tudo vai bem. E então no versículo 2 diz: fale muito ternamente com Jesus e anuncie a ele que seu árduo serviço terminou. Portanto, o serviço duro é de fato uma guerra. A guerra acabou, está tudo bem agora. Por favor, mude para outra versão, uma outra versão verdadeiramente incrível e que diz: consolem, consolem, todo o consolo ao meu amado povo, diz o seu Deus. Falem amavelmente a Jesus e anunciem-lhe que sua longa e árdua guerra finalmente terminou e que sua iniquidade foi completamente perdoada. Muito bem, que a guerra realmente terminou e que sua iniquidade foi totalmente removida e que ele recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Bem, você tem alguma outra versão? Mais uma versão, por favor. Mais uma versão padrão, viva, diz: consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem com ternura a Jesus, digam-lhe que seus dias tristes, difíceis, dolorosos e angustiantes terminaram e que seus pecados foram completamente e verdadeiramente perdoados. Se o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados, vocês estão aí? Quantos querem que Deus lhes fale palavras de consolo ou palavras reconfortantes? Tudo bem, mas notem que antes que as palavras de consolo possam ser ditas a vocês, vocês devem cumprir com a guerra e devem aprender a lutar. Este mundo para o qual você foi trazido é um mundo duro, cheio de demônios. E muitas guerras e conflitos armados surgem, não porque você individualmente queira que surja uma guerra ou um confronto, mas sim porque as pessoas são constantemente provocadas, incitadas e inspiradas a agir de maneiras que levam a esses conflitos. Você entende? As pessoas em sua jornada diária são constantemente provocadas e profundamente inspiradas a lutar e a se esforçar o tempo todo em cada momento de suas vidas. E elas são incessantemente provocadas a lutar, a resistir e a se defender pela presença persistente, opressora e muitas vezes esmagadora de demônios que as assombram. Apocalipse capítulo 16. Por favor, vá comigo até o versículo 13. É assim: e vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a sapos. Há muitos demônios ali. Um tipo de espírito animal como sapos que sai da boca de outro animal que é o dragão, certo?
e da boca da besta e da boca do falso profeta. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos e prodígios terríveis e que operam milagres. São espíritos de quê exatamente? Demônios. As criaturas parecidas com sapos eram, na verdade, demônios fazendo milagres, certo? Que vão aos reis da terra e de todo o mundo. Para fazer o quê? Para reuni-los para a grande e decisiva batalha daquele grande e terrível dia do Deus Todo-Poderoso. Assim, os três espíritos demoníacos reúnem as pessoas para lutar. Você e você lutem agora. Sim, lutem. Você e você lutem. E por favor, coloquem a escritura aqui e sublinhem, para reuni-los todos para a batalha. Vejam, vocês não fizeram nada fisicamente para iniciar uma briga. Mas demônios, uma das obras dos demônios é reunir pessoas para lutar. Ok? Para juntar tudo. Então, estes são, sublinhe bem, porque são, na verdade, espíritos de demônios malignos e enganadores. Bem, então você pode ver o que os demônios fazem. Eles são espíritos de demônios que realizam milagres, que vão até os reis da terra para reuni-los para a batalha. Vê? Agora, talvez seja uma coisa boa que estejamos tendo a guerra com a Rússia agora. Então você entendeu. Por exemplo, a Ucrânia está no seu país. Eles estão sentados ali. Você entende? E você não fez nada para começar uma guerra. Você não quer lutar com ninguém, mas aí alguém vem lutar com você. E você está realmente tentando dizer à pessoa, não brigue. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você quer esse lugar? Tudo bem, aqui está. Você quer esse lugar? Certo? O que tem aqui? Se você conhecesse a história de Hitler, foi bastante semelhante. E o que ele fez a partir de março de 1938, depois disso, marchou para a Áustria e assumiu o controle total da Áustria por completo. Depois, no mês de setembro, tomou o sul da região de maneira completa e absoluta. Chamamos de terras dos Sudetos da Tchecoslováquia. Depois, em março de 1939, tomou toda a Tchecoslováquia e no início de setembro de 1939 tomou a Polônia. Isso continuou por 2 anos e é hora, obrigado, de fazermos algo. Quando tomou a Áustria, diziam que o povo austríaco queria isso. Todos eles são uns reclamões. Nada, simplesmente permitiram. Depois fez o mesmo com a Tchecoslováquia e também não disseram nada. Todas essas coisas simplesmente permitiram. Depois, quando foram para a Polônia, disseram, não, isso é demais. Agora sim, isso é demais. Isso iniciou a guerra e começou a Segunda Guerra Mundial, porque os países têm acordos. Acordos. Há um acordo entre eles. Se me atacarem, eu vou te ajudar. Se você for atacado, eu o ajudarei. Atacar este país aliado da Inglaterra implica sua intervenção. Isto é para aqueles que estudaram história. Estudei biologia, física e química. Não causei nenhuma guerra no mundo fazendo essas coisas. Muito bom. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é que você está em sua vida. Você vê? Você segue em frente com sua vida. E você não fez nada para começar um problema. E antes que você perceba, alguém em algum lugar, entende? Está começando algo para te arrastar para uma briga ou um conflito no qual você não quer se envolver. Assim é esta vida. E você vai se deparar constantemente com pessoas, certo? Que são assim. Você entende o que eu digo? Sim. Estou em Gana? Bem, já não me parece Gana. Tudo bem. Agora estes são os espíritos dos demônios. Olhe para esse versículo de novo. Vamos reuni-los para a batalha. Então isso significa que você deve estar pronto para lutar e saber como lutar.
para chegar ao ponto em que você ouça: consolai o meu povo, que a tua luta está estabelecida, que você conseguiu, que fez bem, que você fez o certo, que sofreu, que passou por tudo, que lutou e tudo isso. Agora, se você perceber bem, a maioria dos países do mundo, ou uma grande parte deles, investiu uma quantidade considerável de recursos em armamentos, na verdade, muito em armamentos e em seu desenvolvimento. Que você até se pergunta por quê. Mas é porque eles são estudantes da história e sabem que a guerra simplesmente surge. E você não fez nada. Eles vão começar a lutar com você. Então você percebeu nesta guerra, a Inglaterra está fornecendo armas. Veja, eles têm novas gerações de armas que eles desenvolveram. Eles não lutam desde 1945. Eles vêm desenvolvendo e mudando-os. Quer dizer, é como se eles realmente fossem brigar amanhã. Então eles têm armas de fogo que podem destruir um tanque de guerra. Eles têm bloqueadores de mísseis muito avançados e sofisticados. Eles têm mísseis e também os tifões. Quero dizer, eles têm o que chamam de drones kamikaze. Um drone kamikaze é um drone suicida que voa até você e explode. Sim, sabe? Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses voavam seus aviões como bombas. Então eram bombardeiros suicidas. Eles eram chamados de aviões kamikaze. Então eles voam em direção ao navio. Não é que estejam a lançar bomba, eles voam em sua direção e eles tinham milhares. Guerra. Quero dizer, e está bem desenvolvido. Os australianos estão enviando, querem veículos blindados especiais para a selva. Os australianos também estão enviando. Todo mundo já fez isso, porque eles sabem muito bem que neste mundo em que realmente vivemos, sempre surgem guerras onde não era para haver luta. Então, irmãos e irmãs, quero ensinar vocês a lutar. Você entende o que estou dizendo? Uma guerra que eles talvez nunca tenham pretendido lutar, mas terão que aprender a lutar. Quantos de vocês querem aprender a lutar para que essas palavras possam ser ditas a vocês? Consolado. Coloque meu roteiro de abertura lá. Conforte meu povo. Ok? Lindo. Conforte meu povo. Diz o vosso Deus: falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta e clara voz que a sua árdua luta terminou e que a sua iniquidade foi completamente perdoada. Portanto, um verdadeiro cristão deve aprender a lutar com fé até o fim. Quando eu estava na faculdade de medicina, percebi bem cedo que não se tratava de aprender a ser médico, mas sim de passar na prova. E uma vez um professor disse: passe na prova, depois você será médico. Porque se você não aprender como passar na prova, nunca poderá ser médico. E pode ser que você seja um ótimo médico, mas realmente não consegue passar na prova. Porque a prova também é uma guerra completamente diferente. Uma guerra. E você precisa saber como passar nas provas no ambiente médico. Assim, nunca reprovei em uma prova. Nunca repeti, nunca fui encaminhado. Nunca fui encaminhado nem tirei menos de 15. Em nenhuma prova em toda a faculdade de medicina e em toda a universidade. Assim, então estou te dizendo que você precisa aprender a lutar e aprender do que se trata a luta. Antes de você ser um cristão normal, tem que lutar contra coisas, senão você terá: amo a Deus. Obrigado, Deus. Jesus, eu te amo. O tipo de guerra que pode ter sido declarada contra você, talvez até seja uma guerra sexual. Ou sim, talvez seja uma guerra de relacionamentos. Talvez seja uma guerra, quero dizer, uma guerra de contenção, ou talvez uma guerra financeira. Na sua vida agora foi lançada outro tipo de batalha e você precisa lutar e, claro, vencer. Antes que você possa apreciar isso, levante a mão. Quanto eu te amo, Senhor.
Antes que você possa começar a cantar essa canção, como você ama o Senhor, é melhor você agir. Trave sua guerra em muitas dimensões e esmague seu inimigo. Amém? E então você começará a ouvir: conforte-se, meu povo. Eu só darei a vocês 2 ou 3 pontos. E então terminamos por hoje. O primeiro: que maneira de travar uma guerra na sua vida? Você está pronto para aprender a lutar? Tenho aproximadamente 27 diferentes maneiras de lutar. Quantos de vocês querem conhecer diferentes maneiras de lutar? O inimigo. Como atacar? Você pode chamar essa mensagem. Como atacar Satanás pessoalmente? Então, sim. Como atacar Satanás pessoalmente? Quantos gostariam de atacar Satanás pessoalmente? Ah, sim, porque esse é nosso inimigo. Nossos inimigos são os demônios. Eles estão nos observando. Eles estão me observando. Eles nos observam o tempo todo. Eles querem que façamos certas coisas, não querem que façamos outras. Eles estão tentando nos influenciar direta ou indiretamente. Uma das formas é que eles iniciam brigas, iniciam batalhas. Os 3 demônios estão prontos. Relação 1640, eles organizam as pessoas para brigar, por isso você vê até mesmo maridos e esposas. O conflito é demoníaco, muitas vezes é simplesmente demoníaco. Você vê 2 pessoas tiram uma foto, deveriam ser o casal mais feliz, mas não são. Por que você? Inclusive, quantos percebem que algumas pessoas, até mesmo na fotografia, parecem, quero dizer, era uma fotografia feita no céu. A forma como são, parece que é assim que deveriam ser. Um casal lindo, você se surpreenderia. Se você se aprofundar, vai descobrir que há um inferno sem serviço de bombeiros. E eles foram reunidos para brigar, foram organizados. E se todos dizem o mesmo, nem sequer faz sentido. Mas isso continua acontecendo. Faz sentido essa guerra russa? Você entra no país de alguém, bombardeia, mata, derruba prédios, bombardeia, avança. Do país você nem sabe o que é, como realmente vai ser. É incrível, mas é um bom momento para aprender sobre a guerra e como vencer guerras, certo? Você está pronto para travar sua guerra? Então vou te ensinar como lutar pessoalmente contra Satanás ou como travar uma boa guerra. Tudo bem. E assim até que ouçam a palavra, consolai-vos, povo meu. Muito bem. Tudo bem. Então, em primeiro lugar, é preciso travar uma guerra longa e prolongada. Decidir lutar uma batalha longa e bastante extensa. A primeira coisa é decidir lutar por um período considerável e verdadeiramente prolongado. Sim. Agora, lutar por um longo tempo é diferente de lutar por um curto período. Amém. Deuteronômio capítulo 20. Versículo 19. Quando sitiares uma cidade por muito tempo para lutar contra ela e tomá-la, não destruas as suas árvores, cortando-as com machado, porque delas poderás comer, mas não as cortarás. Pois a árvore do campo é a vida do homem, para que ele a use no cerco. Então aqui estão instruções sobre o que fazer quando você decide lutar por um longo tempo. Lutar por muito tempo é diferente de lutar por pouco tempo. Eles estão lá? E devemos responder ao inimigo com a determinação de lutar por muito tempo. Sim? Sim. Eles estão me ouvindo. Seduz Samuel capítulo 3, versículo 1. Houve uma guerra longa e, de fato, uma guerra prolongada entre a casa de Saul e a casa de Davi. O que exatamente, então? Uma guerra longa e demorada. Nemams. Sim, mas Davi se fortalecia cada vez mais e a casa de Saul se enfraquecia cada vez mais. Todos digam, uma longa guerra.
Vejam, antes de tudo, sua mente deve estar preparada para o fato de que ser cristão é uma luta longa. Não é, quero dizer, só até abril. As coisas vão estar bem em junho. Não, 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 não. Quantos de vocês perceberam que o coronavírus havia chegado e pensaram que duraria apenas um mês? Já se passaram 2 meses. Já se passaram 3 meses. Já se passaram 4 meses. Eles ainda fazem isso agora? Avançar. Mas é algo que você realmente precisa decidir. Eu vou lutar contra isso por um muito bom tempo. Eu garanto. Vou lutar por muito tempo. Oh, sim. Josué, capítulo 11, versículo 18. E Josué guerreou por um período de tempo bastante extenso e considerável contra todos esses reis. Ele fez o quê? Ele realmente guerreou por um tempo muito longo contra todos esses reis. Então quero que você saiba que a sua guerra, seja ela financeira, espiritual, contra qualquer demônio ou qualquer tipo, o inimigo vem contra você com isso. Uma pessoa que vem preparada para uma luta longa é diferente de uma pessoa que vem para uma curta. Inclusive legalmente, se você está lutando contra algo no âmbito legal, precisa saber que de fato vamos lutar por um período considerável de tempo, um tempo bastante extenso. Por exemplo, sabe? Recentemente houve em uma dessas igrejas, alguém da própria igreja local ficou com a posse do prédio. Você entende o que eu quero realmente dizer com isso? E eles foram para o tribunal. Acho que agora já são uns 11 anos ou 10. Quantos anos? 10 anos, 16 anos. Sim, eles estiveram nisso por causa da sede da igreja na Nigéria, e então a igreja local aqui assumiu o controle da banda. Agora, depois de 16 anos, lutaram e lutaram nos tribunais até chegar ao tribunal de apelação. Tudo o que disseram foi que devolvessem, entregassem de volta o prédio deles, porque a igreja é da Nigéria, não de Gana. Se é a casa missionária deles, deem a casa, a igreja, os membros e a oferta dos últimos 16 anos. E o tribunal disse: devolvam tudo a eles. Veja, uma guerra longa, você deve estar pronto para continuar indefinidamente. Se alguém vier e disser você fez isso, você sabe que não perdeu essas pessoas. Eles vão lutar para sempre por essa questão, até a Suprema Corte, até onde for necessário. Ou então, uma e outra vez, ou sim, ou sim. E veja, dependendo de como você é, o inimigo escolherá cuidadosamente essas pessoas. Não lutemos contra eles por causa de como eles são. Assim, uma guerra longa e prolongada. Veja, quando os japoneses vieram bombardear Pearl Harbor nos anos de 1939, 40, 41, quando vieram bombardeá-los, eles não sabiam que os Estados Unidos da América estavam completamente preparados para lutar com eles por um período de 5 longos anos. Assim, a partir daí, lutaram com eles durante 5 longos anos. Simplesmente trouxeram um inimigo que também é de certa forma. Os americanos também são de certa forma, de alguma forma. Sim, claro. Então, quando o inimigo sabe que não vai ser só algo de um mês, eles também sabem disso. Venha preparado e iremos até o fim. Por isso sabem que se tocarem neste muro, facilmente pode se transformar em uma guerra mundial. Assim que você tocar a nota errada nisso, vai se transformar em, se alguém lançar uma arma nuclear, seja o que for, tudo vai mudar. Porque eles não têm lei de misericórdia nem nada disso. Você fez isso conosco, nós faremos isso. Nós faremos isso com você. Eles inventaram o que chamam de bombas incendiárias. E bombardearam Tóquio. Com as bombas incendiárias, há uma bomba que, ao explodir, absorve o oxigênio e, ao absorver o oxigênio, faz com que o fogo se espalhe. E é muito, muito quente. Quero dizer, a bomba incendiária inundava todo o lugar com fogo. Isso responde a isso. E lutaram ilha após ilha até chegar à última.
Depois, em agosto, eles tomaram a decisão de lançar a bomba atômica e avisaram a eles. Disseram: temos uma nova arma, vamos lançá-la. Se não se importariam em se render, parar. Eles disseram não. Então lançaram a primeira. Mesmo depois da primeira, lançaram a segunda para mostrar que tinham mais bombas. Ah, sim. Veja, alguns de vocês lutam contra a pornografia. Alguns pensaram que acabaria em 2 meses. Muitos de vocês pensaram que acabaria quando se casassem. Mas quando se casam, percebem que sua esposa não se comporta exatamente como as pessoas nos filmes. Tá, ó, ela se comporta como as pessoas no filme. Ah, sim. E é por isso que você até desanima. Porque Satanás sentiu como se dissesse: ah, vou superar meus últimos problemas. Você vê? Até agosto. E eles não sabem que, Charlie, isso simplesmente continua. E Satanás tem um plano de longo prazo para você. E você tem um plano de curto prazo. E isso não está ajudando você. Então tenha uma mente. Lucas capítulo 8, versículo 27, que ele diz: e quando ele chegou à costa, um homem que estava possuído por demônios há muito tempo saiu ao encontro dele na cidade. O que ele tinha demônios? Há muito, muito tempo. Os demônios estavam nele há muito tempo, enquanto o cristão está nele há apenas um curto período de tempo. Ou será que não? Um dia, algumas crianças vieram ao escritório e perguntei à minha esposa: quem são essas crianças? E ela disse: os filhos de um tio que tinha cerca de 80 anos de idade. Esses são os bebês dessa pessoa. Eu disse: uau, que incrível. Então você percebe isso. Mesmo aos 80 anos as coisas ainda funcionam. Por muito tempo. Então, quando você decide lutar por sua santidade, por sua retidão, pela última vida livre e tem uma curta distância, tudo vai acabar. A uma certa idade você já cometeu um grande erro na sua vida. Sim. Sim. Seu bem-estar não é alcançado. Sim. Um dia eu vi que um homem de 90 anos de idade havia tristemente falecido. Então foi dito que seus filhos viriam para a casa. Então me perguntei: quantos anos tem esse homem? Ele disse: 20. Ele tem 20 anos, o que significa que nasceu quando tinha 70 anos. Ou sim, 18 significa que ele tinha 72 anos. Ah, sim, conheci um homem de 76 anos, ele me disse. Tudo está funcionando para mim. Tudo está funcionando, ele disse. Não há nada que não funcione na minha vida. Você pode perguntar à minha esposa de 76 anos. Ah, sim. Então você tem 28 anos, tem 26 anos, 23 e pensa que, vou matar alguma coisa. Vai matar o quê? Você está matando algo que te incomoda ou te faz sentir mal? Você assiste a filmes, vídeos no seu telefone, fazendo coisas sexuais com garotos e garotas e o que for com 23 anos de idade. Se você não tem em mente que este jantar eu estarei nele porque vi que as pessoas estão tendo filhos aos 70, 90 anos. Funciona aos 80 anos de idade, pronto, aos 80 anos, né, sabe? É pensar para si mesmo que, já terminei completamente com isso, com essa fase da minha vida ou com esse desafio. Essa mentalidade é justamente o que causa todos os problemas e complicações inesperadas. A guerra que a Rússia veio então lutar, eles esperavam algo rápido e decisivo, uma vitória veloz e sem grandes obstáculos. Sim, você sabe o que é um oncologista?
Um oncologista é um médico especialista em câncer, sim. Agora, o câncer, sabe? Uma vez conheci um oncologista e perguntei a ele: o trabalho que você faz, você está satisfeito consigo mesmo? Quero dizer, você está feliz com esse trabalho? Você consegue realizar muitas coisas? E ele me disse algo. Ele disse que nosso objetivo como oncologistas, um dos nossos objetivos é transformar o câncer em uma doença crônica. Você sabe o que é uma doença crônica? É uma doença que está presente há muito tempo e não é facilmente curada, mas sim se torna crônica, algo que está aí e contra o qual estamos lutando. Hipertensão, diabetes, anemia falciforme, asma crônica. É como administrar. Você vai estar administrando, gerenciando, de modo que, na verdade, você não morre por causa disso, mas sim lida com isso. Então, ele me disse que o câncer, nosso objetivo é transformá-lo de uma doença fatal em uma doença crônica que você vai tratar, e isso se torna algo assim. Então, eu disse, para que as pessoas morram de outra coisa, não de câncer, como um acidente de carro ou qualquer outra coisa, mas do câncer você sabe que não morreu por isso. Essa é a mentalidade deles, transformar isso em uma guerra longa. Sim, cada pessoa tem uma chance real e é com isso que alguns que lutam bravamente contra o câncer estão lidando. Que a mãe dela acabou dizendo: eu matei o oncologista, eu não tenho essa mentalidade. Eles têm a mentalidade de que estamos transformando isso em algo crônico, algo que está ali por anos. E então estamos em cima disso. Damos um golpe aqui, outro ali, mantemos isso, damos aquilo, continuamos dando. A pessoa continua no sistema. Sim, veja, na verdade você precisa dessa mentalidade para alguns dos problemas. Você tem alguns problemas que sente. Eu já terminei com os caras, você terminou com o que exatamente? Quando estamos aqui, você termina conosco e depois diz que terminou com as garotas, nossas próprias garotas. Você está realmente no sistema ou não está no sistema? Como assim terminou com as garotas? Tipo, o que você quer dizer com isso? Você pode explicar melhor, por favor? Estamos aqui, os caras estão aqui, as garotas estão aqui. Mesmo agora, com os vídeos e coisas que você tem, não me surpreenderia se inventassem um vídeo. Onde a pessoa está no filme, sai da coisa e fica na sua frente. Não me surpreenderia. Não me surpreenderia se antes inventassem algo ainda mais louco do que o que já temos. Quando a pessoa sai, fica ali e faz seja lá o que estiver fazendo, depois volta para o telefone e desaparece. Hoje parece mágica, mas é possível que algum dia, daqui a 500 anos, isso seja real. Essa é a tecnologia. Quando ligar para alguém, coloca a pessoa no telefone, ela passa e fica na sua frente. Assim como hoje, você fica de pé, vê a imagem da pessoa e ela fala com você cara a cara, claramente. Que a pessoa virá, que sairá do telefone e ficará de pé. Charlie, como você está? Uma ligação telefônica. Volto para o telefone. Nos vemos. Voltarei para a Austrália. E passa pela linha e chega à Austrália. Escute, nós temos guerras que são curtas e guerras que são longas. Você já ouviu falar da famosa Guerra dos 6 dias em Israel? Assim, 6 dias. A Guerra do Yom Kippur, uma guerra curta, mas a Segunda Guerra Mundial, essa durou por 6 anos. 6 anos, 50 milhões de pessoas mortas. 6 anos e 6 dias. Por isso, ao noticiar sobre a guerra na Rússia, diziam dia 4, dia 5, dia 6. Porque esperavam uma guerra curta, mas agora pararam de dizer dia tal. Agora dizem que estamos não sair na sexta semana ou algo assim. Mas pararam de dizer dia 1, dia 2, dia 3, porque a guerra dos 6 dias em Israel e Egito foi uma guerra de 6 dias. Foram apenas 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e então cessar fogo. Porque Israel estava entrando no Cairo. Disseram,
Nós te suplicamos um cessar-fogo. Tudo bem, nós não faremos isso de novo. Vocês nos atacaram primeiro, então você tem que decidir: guerras financeiras e guerras conjugais, guerras de relacionamento, o seu pecado familiar que o inimigo sabe que você continua sempre cometendo ainda. Imagine a sua idade agora. Como será quando você tiver 40 anos? Você pensou como tiver 40 anos? A vida inicia aos 40, a guerra inicia aos 40. Não está acabando. Minha experiência é que as coisas não terminaram. Quase todas as batalhas que eu tive quando estava na universidade ainda continuam. Ainda continuam. Se você não tem em mente que vai para uma luta que será longa, então realmente não luta bem. Os soldados russos sentiam frio, estavam com fome. Assim. Nunca imaginaram que seria assim. Lembro de uma vez em que vi as notícias. Diziam que um comboio assustador de 40 milhas de comprimento estava se aproximando de Kiev, a capital. Um comboio assustador. Todos estavam com medo. O que eles vão fazer? Mas veja, quando você está avançando desse jeito, você precisa de combustível. Mesmo daqui até aqui, os carros. Então, como você enche todos os tanques? Você entendeu? Como fornecer comida? Como fazer isso? Como conseguir comida? Então, alguns ucranianos deram comida para alguns dos soldados. Ou se morressem imediatamente, morressem de veneno, recebiam uma distância especial. Por favor, pegue os muffins. Eles têm um nome para isso. Um nome muito particular e específico. Eles estavam cheios de veneno e 2 deles morreram instantaneamente. 28 deles foram levados para a terapia intensiva. Assim, assim. Ei. E eles continuam fazendo isso. Eles continuam lutando. Então você tem que se preparar para uma longa guerra. Caso contrário, as coisas vão se arrastar por muito tempo e isso levará à sua derrota. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava invadindo a Rússia, eles achavam que seria rápido, mas a Rússia não é um lugar para se avançar rapidamente. Você não pode lutar contra a Rússia rapidamente. É longe demais. É grande demais. Sim. Então, as roupas deles não tinham roupas de inverno. Eles não esperavam pelo inverno. A gasolina congelou nos tanques. Eles colocavam fogo debaixo dos carros para derreter a gasolina nos tanques. Eles não tinham roupas de inverno. Seus pés foram afetados por ossos quebrados e cortados. Começaram a comer os cavalos. Eles levaram cavalos com eles. Comeram todos os cavalos. Eles não conseguiram, esperavam que antes de dezembro já tivessem vencido. Não posso terminar assim. Então, qualquer um aqui que esteja esperando terminar certas coisas até certo momento, vim te dizer isso. Reorganize sua mente. O diabo está aqui há muito, muito tempo. O diabo está aqui. Ele não tem nenhum outro trabalho. Você é o trabalho dele. Você é o trabalho dele. O trabalho dele é se opor a você. O trabalho dele é se opor a você constantemente. Certo. Agora, o número 2. Destrua a base de operações de Satanás. Vamos lá. Contudo, como você pode demolir a casa pessoal de Satanás? Sim, destrua a casa de Satanás. Agora, por que é importante demolir a casa de Satanás? Por estar lá, qualquer pessoa que fique sem um teto fica naturalmente instável porque não tem um lar, um abrigo seguro. Então, destrua a casa de Satanás, sua casa pessoal. Olá, pastor, como posso encontrar a casa pessoal de Satanás? Eu vou te mostrar. Assim, vou mostrar a você como encontrar a casa dele, fazer alguma coisa nela e depois fugir. Você vê? Durante a guerra, uma das coisas que eles fizeram foi atacar casas.
havia um homem chamado Número Harris. Ele bombardeou as casas. E ele disse: não estou interessado em objetivos industriais, quero casas para as pessoas. Então ele arrasou toda a Alemanha com suas bombas. E o que isso significa é que as pessoas que vão trabalhar para fabricar bombas já não têm uma casa para onde voltar. Então isso as afeta profundamente. Por isso, todo cristão deve aprender como ir pessoalmente à casa de Satanás, bombardear o lugar e depois se retirar em segurança. Quantos querem saber como fazer isso em sua vida? Você quer que eu mostre isso na sua vida? Está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz claramente: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha sólida edificarei a minha igreja, e as poderosas portas do inferno, a porta da própria casa de Satanás, jamais de forma alguma prevalecerão contra ela. Portanto, edificar a igreja, certo? É um ataque de demolição direto e contundente contra a casa pessoal de Satanás. Quando você edifica a igreja, é um ataque de demolição decisivo contra a porta do lar de Satanás. Um golpe estratégico. É isso que as pessoas não percebem. Que quando você edifica uma igreja, na verdade você entrou na casa pessoal de Satanás. A casa ele demole completamente as portas, entra no recinto sagrado e depois se retira. Então você demole completamente o que é de Satanás, que é o adversário, o inimigo de nossas almas. Por isso, edificar a igreja é a coisa mais significativa que você pode fazer contra Satanás. E qualquer coisa que você faça para edificar uma igreja, se quando você vê nossos missionários em Quetta, em Agbosume, quero dizer, não nossos missionários, mas os brancos que vieram para Gana, a coisa mais significativa que eles fizeram na região de volta, nem sequer foram suas orações. Eles construíram uma igreja e é por isso que temos a igreja EP e todas essas igrejas. Você pensaria que, sendo um lugar onde estão tão envolvidos em todas essas outras coisas, a construção da igreja foi a demolição da porta da casa de Satanás. E você vê que há tantas igrejas. Se você pegar a região de volta, que é uma zona cristã, sim, a obra mais significativa e importante que você pode fazer contra Satanás é construir a igreja de fato. Ele diz: edificarei minha igreja e as portas. Então isso significa que as portas caem quando você constrói a igreja. Por isso eu incentivo as pessoas a construírem igrejas. Todas essas igrejas comunitárias que estamos construindo. Vemos isso em muitos lugares. Você vê em Gana. Se você estiver no ar, olhar para baixo, vê nas estradas, depois há um pequeno assentamento, depois você segue e há outra pequena célula. Não temos todos juntos. Obrigado. Está disperso. Então, todas essas igrejas que estamos construindo são o ataque de invasão mais significativo, personalizado e antissatânico. Assim. E é por isso que Satanás odeia que a construamos. Ele quer que construamos uma escola, um hospital, uma ONG, ou que forneçamos água, eletricidade, ou uma universidade, ou qualquer outra coisa que não seja a igreja. Ele quer que as pessoas não se envolvam na construção da igreja. Por isso, encorajo todos vocês a se envolverem na construção da igreja. Ganhar almas, membros, trazer pessoas para a igreja e edificá-la. Fazer acompanhamento, ajudar a construir a igreja espiritual e também os prédios físicos. Tudo isso é um ataque pessoal, muito, muito pessoal contra Satanás. Sim, não há nada mais pessoal que você possa fazer que ele odeie. Eu diria que se Satanás odeia algo, é a construção da igreja. Ou sim, causar um impacto na nação. Eu olhava para os presbiterianos, metodistas, anglicanos, católicos, todos eles. Você dá voltas e voltas, vê a igreja que eles construíram. Eles têm unção, têm isso, têm aquilo.
Veja bem, eles eventualmente acabam por possuir toda a nação. Eles a possuem por completo. Isso é um movimento tão antissatânico, tão profundamente pessoal. Você chega até alguém, como você quebra suas portas, você quebrou a porta, quebrou as portas, e claro, isso faz parte da guerra espiritual. Claro que a porta está conectada ao muro. Você quer fazer algo para entrar onde Satanás está e enfrentá-lo? Você já viu quando se perguntaram por que os ucranianos não vão e bombardeiam a Rússia? Você também já se perguntou por quê? Eu me pergunto por que eles também não vão até lá ou enviam alguns mísseis para lá. Hoje, de qualquer forma, estou te mostrando como enviar alguns mísseis. Satanás pensa que está te pegando. Ele vai te atacar e acabar com você. Você está me ouvindo? Olha, estou te dando um filme aqui. Como enfrentar Satanás pessoalmente. Vou lhe mostrar uma coisa. Eu estava conversando com um dos meus jovens pastores em Buncurugu recentemente. Ele me disse: Bispo, posso construir 24 desses grandes edifícios em toda essa vasta área? 24. Quando ele disse isso, algo ressoou no meu coração. Eu disse a ele: Deus o abençoe. Isto é algo anti-Satanás. Quando estivermos mortos e tivermos partido, você não poderá remover esses edifícios. Nunca poderá dizer que todo aquele lugar pertence a alguém, porque não é assim, não é mesmo. Quando dizem que Gana é 70 e tantos % cristã, é verdade. Posso ver que as igrejas que estamos construindo, as igrejas que já foram construídas têm um efeito. A alma que você vê, as almas aqui, milhares de pessoas, isso dói ao... Realmente dói ao diabo. Então, todos que estão construindo, vamos aumentar de 500, nossa meta de 500 para 1000. Algumas pessoas devem construir 10 dessas igrejas, 20 delas. Quando fui ao norte, eu nem conseguia vê-las. Mas onde estão as nossas igrejas? Comparado com a grande e imensa vastidão do norte de Gana, embora já tenhamos construído muito, sim, e estamos prontos para construir por muito tempo. Sabe? Toda vez que comecei o ministério que tenho, eu tinha em mente fazê-lo há muito tempo. Quando comecei a curar, na cruzada de Jesus, eu disse: mesmo que não venha muita gente, nunca vou deixar de fazer isso. Antes de começar, eu disse que faria a cruzada e nunca a abandonaria, mesmo que as pessoas não comparecessem, porque sei de outra coisa. Nunca tive uma cruzada em que não tenha visto alguém comparecer. Então, mesmo sem saber se alguém virá, decidi: nunca vou parar, vou fazer, nunca vou deixar de fazer isso. Eu sei, é uma guerra longa. E quando Deus me mostrou o Espírito Santo, ele me disse: vou te mostrar como atacar Satanás pessoalmente. Ele estava me dizendo que vinha para se vingar. O próximo é como se vingar. Sim, ele disse, quero enfrentar Satanás pessoalmente. Deveria construir uma igreja. Eu disse: uau, por que construir uma igreja? Ele disse: porque quando se constrói uma igreja, se derruba a porta. Você destrói a entrada da casa dele, o que é a coisa mais insultante que você pode fazer. Receba a graça de edificar igrejas e esmagar Satanás. E veja, isso enfraquece os demônios que lutam contra você, porque quando você ataca alguém, essa pessoa vai se destruir. Ele tem que pensar em se defender. Não seja você sempre pensando em quantos estão cansados de se defender. Toda vez você está lutando contra algo, mas lute para vencer. Vamos expulsar Satanás. Faça com que ele sinta uma devastação pessoal que venha só de você. Em vez de pensar na sua vida, em vez de se preocupar com suas finanças, seu negócio, pense na casa de Deus e em como fazer com que a casa de Deus seja mais gloriosa e maravilhosa, e você verá o que acontecerá. Até mesmo a medida antissatânica que isso cria vai te surpreender. Oh sim, desde que comecei a colocar minha mão para construir igrejas para Deus desde o início, nunca me faltou o que fazer, o que comer, nem o que ter, de forma alguma.
Foi então que perdi completamente a noção de trabalhar arduamente e suar sem parar. Eu não suo para comer, não porque há uma intervenção verdadeiramente sobrenatural na minha vida. Oh, sim, eu não suo para comprar carne enlatada. Originalmente eu suava muito por causa da carne enlatada, mas hoje, pela graça divina, pela graça imensa, quando se trata de carne enlatada, lá estarei presente. O belo número 3, a vingança implacável e inabalável. A vingança é aquela. Quantos querem confessar que, de fato, às vezes, quando assistem a um filme, estão esperando pela parte da vingança? E então você quer que o matem lentamente, não é? Diga a verdade, não é assim. Veja, essa coisa na verdade é algo divino em você, vingar o mal. Sim, há algo em você que quer se vingar. Você sabia que se surpreende ao saber que Deus também está no negócio da vingança? Oh, sim. Ei, o que o Senhor está dizendo? Bíblia, segunda carta aos Coríntios 10, 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Quantos de vocês estão animados com a destruição de fortalezas? Estou ensinando-os a se vingar, estou ensinando-os a lutar e a se defender. Eu lhe digo, tenha a mentalidade de estar pronto para uma longa luta. Algumas pessoas pensaram que lutaríamos por um curto período. Estamos prontos para 11 anos de luta. Estamos prontos para 17 anos. Estamos dispostos a pagar os advogados. Temos mais advogados. Queremos lutar por muito tempo. Nós nunca paramos. Nunca. Oh, nós nunca paramos. Pela graça. Oh, sim. Oh, sim. Nunca. Ah, sim, essa é a maneira realmente certa. Essa é a coisa realmente correta a fazer. Nós cuidaremos disso. Longa guerra sem vingança. Você está pronto para a vingança? As armas da nossa guerra não podem ser destruídas. Eles são poderosos por meio de Deus. Você está pronto para a vingança? Versículo 5. Derrubando argumentos, momentos e orgulho contra o conhecimento de Deus, o pensamento da obediência de Cristo. Você está pronto para a vingança? Versículo 6. Você estava pronto para quê? Vingue por vingança. Toda obediência, quando sua obediência for cumprida. Então agora devemos nos tornar vingadores. Agora, a maneira de se tornar um vingador é por meio da sua obediência a Deus. Quando você é obediente a Deus, isso vem até você e traz uma forte vingança sobre Satanás. Olhe o verso, né? Um verso lindo. Ter disposição para vingar. Você vê? Quantos de vocês percebem que Satanás fez coisas tão ruins a vocês que nem conseguem falar sobre elas na igreja? Diga ao seu vizinho que há coisas ruins. Não consigo nem dizer o que Satanás fez contra mim. É realmente uma pena. Agora é assim que você se vinga. Você está pronto para se vingar? Aprendi isso com Benny Hinn. Ele disse, vingar-se por meio da obediência. A obediência a Deus é a sua forma de vingança. Cada vez que você obedece a algo que Deus disse, você está se vingando de algo. E é muito doloroso para os demônios quando eles encontram um homem obediente. Quando eles encontram um homem obediente ou uma mulher obediente, é algo horrível para Satanás. Você não é controlado pelo diabo, pelos demônios ou pelas circunstâncias. Você é controlado apenas por Deus. É uma vingança antissatânica. Agora olhe para a sua vida, veja onde você está. Não é hora de se vingar ou olhar para situações e coisas pelas quais você passou. Por que você não se senta agora e vê o que Deus te disse para fazer? O que Deus disse que você deve fazer? Você está me ouvindo? O que Deus te disse para fazer? Sabe, nas cruzadas, quando oro pelos enfermos, Deus me disse, quando você tiver sua cruzada, ore pelos enfermos, imponha as mãos, ore por eles. Por isso eu oro por eles. Ou se eu oro.
Digo, se for 1 hora, eu lhes imporia as mãos. Senti que Deus queria que eu fizesse isso antes de começarmos a cruzada. Assim, quando Deus te disser para fazer algo, apenas faça, faça. É a sua vingança, é a sua vingança. Veja, não estamos assistindo a um filme do Rambo ou em algum lugar onde você possa pegar uma faca e sair para matar alguém. Não, não. A maneira de se vingar é obedecendo a Deus. Ele diz para você se vingar da desobediência que foi cometida contra você, tornando-se obediente a Deus. Para o que Deus te chamou. O que Deus te disse para fazer. Tome a sua vingança pelo que o diabo fez de mal na sua vida, sendo sempre obediente e livre de toda a influência das circunstâncias, de qualquer pessoa ou de qualquer voz que não seja a voz de Deus em sua vida. Você vê como Deus se vingou do que Satanás nos fez ao enviar Jesus, que foi completamente obediente a Deus? Ele não tem, você não pode influenciá-lo, não pode fazer com que ele faça isto ou aquilo, nele não vai para a esquerda, nem para a direita, nem nada disso. Meu pai me enviou, eu disse, o que vejo meu pai fazer, isso eu faço. Não faço nada quando Satanás tenta me influenciar. Você sabe, ajoelhe-se, faça isso. Nem tente, afaste-se, afaste-se. Ele foi completamente obediente ao seu pai, mesmo se você lhe der pão, o que quero dizer, não vejo o que há de errado nisso. Porque a música do Michael Jackson, Deus nos mostrou ao transformar pedras em pão. Isso, na verdade, está na música dele. Porque, veja, se você não pensa profundamente, se pergunta o que há de errado em transformar pedras em pão. Quando você está com fome. Afinal, Jesus multiplicou o pão quando estavam com fome. Então, realmente não parece algo verdadeiramente ruim. Mas uma vez que vem de você, eu nunca farei se não for Deus quem me disser. Eu não vou fazer. Eu não quero fazer. Eu quero fazer. Deus me disse, faça. Estou vivendo minha vida, fazendo o que Deus diz. Não me importo com política, dinheiro. A importância é estar bem, as pessoas gostam ou não. Eu faço o que Deus diz e estou fazendo o que Deus me manda fazer. E essa é a sua maneira de se vingar da maldade de Satanás na sua vida. Como é realmente e quantos percebem que Satanás é verdadeiramente mau? Havia um homem, ele disse, me contou, um grande pastor, ele disse, uma vez o viu nu caminhando sob uma calha no Quênia. E o pastor estava me contando a história de vida desse homem de Deus. E agora ele acabou debaixo da calha ali. E quando ele estava contando isso, viu uma expressão. O que é que Satanás tem planejado para você? Você não faz ideia da maldade que Satanás tem para você. Você entende o que estou te dizendo? Você não faz ideia do que ele gostaria de fazer com você. Se ele tivesse as mãos livres para acabar com você, você se surpreenderia. É hora de tomarmos nossa vingança contra Satanás. Demolindo completamente sua melhor casa, demolindo o que é sua própria casa pessoal, construída com grande esforço e muita dedicação, decidindo assim travar uma batalha realmente longa, uma batalha muito, muito longa. Seja honesto, é o último sem problemas. Diga ao diabo, estou nisso, meu objetivo é chegar aos 70. Entre 70 e 80 eu relaxo em torno de 75. O que você acha? E quantos anos você tem agora? 23? Agora estamos em 35, sem problemas. Estamos trabalhando nisso. Ó, sim. Estamos nisso, sério. Ó, sim. Sim. E então estamos agora prontos para nos vingar. Ó, sim. Você ainda está aqui ou vai embora? Por fim, eu disse que ia te dar 3 pontos importantes, mas vou te dar como realmente terminar, como terminar de verdade. Satanás só queria acabar completamente com ele, de uma vez por todas. Sim, quantos querem saber como simplesmente excluir um rascunho? Isso é o que chamamos de rascunho calha-boca.
Eu mostrei a eles como se vingar. Eu mostrei a eles como demolir a casa dele. Eu mostrei a eles como travar uma guerra longa. Sim, porque aqueles que lutam uma guerra longa são diferentes dos que lutam guerras curtas. Agora eu vou terminar. Acabar com a presença e a influência de Satanás. Com um grande e poderoso contra-ataque que apaga completamente os efeitos das intrusões de Satanás na sua vida. Eu deveria repetir. Apague os ataques de Satanás. Eles estão lá? Da presença e influência de Satanás. Veja, quando Satanás ataca você, isso causa um certo sentimento. Eles estão lá. E Satanás traz escuridão. Então você tem que aprender a apagar o efeito daquela coisa fedorenta que ele trouxe sobre você. Quantos de vocês percebem que às vezes um cheiro veio sobre vocês por causa do que Satanás fez em sua vida? Sim. Agora. João capítulo 1, versículo 5. Eu espero que vocês acreditem, é uma mensagem profética. E a luz brilha nas trevas. Se as trevas não a compreenderam, lindo. Veja, assim que você acende a luz, você apaga a escuridão. Instantaneamente ela vai embora para sempre. Eu disse a vocês que havia uma maneira de apagá-la. Veja, coisas na Bíblia. A escuridão estará. Assim que você acende a luz, ela desaparece. Lindo. E há 27 movimentos que vou te mostrar. 27 desses movimentos. Este é apenas o quarto movimento. Elimine a escuridão. Você já viu a luz chegar e a escuridão? Sim, pelo caminho que você está seguindo, você vai com suas coisas. Foi embora, indo embora. Você está limpando, você está eliminando. Agora eu vou te mostrar uma eliminação especial. Você está pronto para uma eliminação especial? Estamos nos referindo a João 8, uma passagem bíblica de grande importância. E vamos terminar com esta. Bem cedo pela manhã, ele foi ao templo e lá os escribas trouxeram até ele uma mulher que havia sido surpreendida em flagrante adultério. Era uma mulher atraente. Ela se interessava por garotas atraentes. Vá, diga ao seu vizinho, você é uma dessas mulheres adúlteras. Agora, quando a colocaram no meio, a colocaram no centro, bem no centro de tudo. Você está olhando? Você está olhando? Estou falando de eliminação total. Toda vez que você ouve luz, significa que algo está indo embora. A colocaram no meio e disseram: Mestre, esta mulher foi pega em adultério no próprio ato. Nós mesmos a fizemos se vestir. Caso contrário, ela não estaria usando roupas. Nós a fizemos se vestir. Versículo 5. Moisés, na lei, ordenou que tal mulher fosse apedrejada. E tu, o que dizes? E isso disseram para tentá-lo, para poder acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e com o dedo escreveu no chão, como se não os ouvisse. Assim, como continuaram a perguntar-lhe, ele não queria responder. Então, como continuavam insistindo, ele se endireitou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Comece a atirar pedras. Estarei aqui. E ele se abaixou para esperar para atirar pedras e escreveu no chão. Então, aqueles que ouviram isso, acusados pela sua consciência, o que aconteceu? Eles eram todos fornicadores. Ei, posso te contar uma história? Tenho algumas histórias para lhe contar. Oh, sim. Todos eles foram acusados pela sua própria consciência. Eles saíram começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho e a mulher estava de pé no meio. Jesus se endireitou e não viu ninguém além da mulher. E lhe disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os homens? Eles não te condenam. Nenhum homem te condenou, disse ela.
Charlie, nenhum homem eles te condenarão. E Jesus disse, eu te digo, não vou te condenar, não vou te condenar. Vou te deixar ir, vai e não peques mais. Agora veja o versículo 12. Então Jesus lhes falou novamente, dizendo, a luz do mundo, está vendo? Eu sou aquele que apaga os problemas, eu sou aquele que apaga, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, sabe, aquele que realmente pode perdoar os seus pecados e me seguir fielmente não andará nas trevas, mas terá a verdadeira e eterna luz da vida eterna. Ah, sim, você vê, o perdão é o perdão, e o que você realmente quer dizer quando diz para continuarem jogando, o que isso quer dizer exatamente? Refiro-me à graça e não ao cartão amarelo, quero dizer simplesmente que Allah está dizendo tudo bem, continuem jogando, é uma luz verde, entende? Você diz que está na igreja levantando a mão, muito má menina, muito mau menino. Ou será que você não se conhece? Devo revelar suas cartas? Devo revelar suas cartas? Olhe para você na igreja levantando as mãos, orando e cantando como se você fosse um anjo. Olhe para alguns dos que estão lá em cima como se fossem anjos. Você sabe o que estava fazendo ontem à noite antes de vir aqui hoje? Algumas pessoas até têm um namorado esperando por elas depois da igreja. E você continua olhando o relógio para ver se o tempo já acabou de verdade. Algumas estão sangrando por causa de um aborto. Você já fez aborto desta semana? E você está na igreja verdadeiramente levantando suas mãos. Mãos santas, ó Jesus. Mãos santas, ó Jesus. Jesus te perdoou e disse, continue tocando na igreja, levante suas mãos e adore. É por isso que alguns de nós aqui somos pastores, alguns de nós podemos servir ao Senhor. É porque Jesus é a luz do mundo e o perdão apagou todo o sistema, né? Apagou tudo. É um ataque de apagamento total contra tudo o que Satanás fez contra você. Há um apagamento total com a luz do perdão. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não caminhará sob essa pressão. Se a Rússia perdoasse a Ucrânia ou a Ucrânia perdoasse a Rússia, seria como se a Rússia dissesse, eu te perdoei, e a Ucrânia dissesse, nós também te perdoamos. De repente, o que é demoníaco que está acontecendo simplesmente terminará e será apagado como por mágica. Sim, então elimine completamente os ataques satânicos pelo imenso poder do perdão, seguindo o glorioso exemplo do perdão de Jesus Cristo. Um perdão e misericórdia divinos trarão justificação e redenção, para existir como se nunca tivesse acontecido. Jesus era a luz do mundo, ele disse. Ele era a luz do mundo. Quando ele perdoou absolutamente a mulher pecadora e permitiu que ela fosse embora e não pecasse mais, a escuridão de Satanás é neutralizada ao irradiar enormes luzes de amor e perdão. O diabo não entende nem gosta da luz. O perdão, a misericórdia e o convite para seguir são a maior luz mostrada a um mundo escuro que só merece julgamento. A luz do perdão. Quando a escuridão entra no seu casamento, o perdão acabará com tudo. Tudo bem, seja o que quiser fazer, faça o que quiser fazer. Assim aprendemos em primeiro lugar a enfrentar Satanás. E quando ele te atacar, diga, seja bem-vindo. Da minha parte, estou aqui para lutar com você por muito, muito tempo. Só quero que saiba disso. Vou ter 40 anos, estarei lutando com você. Vou ter 50, vou ter 5, vou ter 60, vou ter 5, até mesmo 70. Estarei de olho em você, assim, assim. Estou decidido a construir igrejas até meu último dia. Continuarei construindo igrejas, deveria haver igrejas inacabadas quando eu morrer. Assim, projeto número 2.
Eu te ensinei como demolir a casa de Satanás pessoalmente, seu próprio lar pessoal, sua residência principal e sua morada eterna. Sim, quebrando a porta, a entrada principal. Alguém até diz, a porta da frente. Charlie, o homem deve ser forte para quebrar sua porta. Número 3, o que fazer? Vingança. Assim, isso é fofo. Quantos de vocês querem uma doce vingança? Desta vez é você quem faz alguma coisa. Não é Satanás que faz algo e te defende. E o número 4. Como acabar com a escuridão? Luz. Luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse à mulher, olhe o versículo 11. Veja João 8, versículo 11. Veja João 8, versículo 11. Ela disse, nenhum homem. E o Senhor disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o versículo 11. E agora veja o versículo 12. Qual é o próximo versículo? Então Jesus voltou a falar-lhes, dizendo, eu sou a verdadeira luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas profundas, mas terá a luz da vida eterna. Alguns de vocês, a escuridão entrou porque foram profundamente feridos. Se você é uma pessoa que foi mudada pelas suas feridas, saiba que há esperança. Alguns de vocês não conseguem ser felizes, não conseguem se casar, não conseguem aproveitar a vida porque estão feridos. Mas se você perdoar e deixar isso ir, a luz chegará. E toda a má influência que um homem, uma mulher, uma pessoa te causou, a luz chegará à sua vida e será como se você fosse a pessoa mais feliz do mundo. E toda a escuridão desaparecerá. E o efeito do que Satanás fez na sua vida, então, é apagado. Quantos aqui já conheceram um homem que lhes fez algo ruim? Um homem mau? Não, ninguém na igreja. Bem, então, acho que estou agora na Tailândia. Quantos aqui já conheceram alguém que os machucou? Sim. Quando a pessoa te feriu, o que aconteceu? A escuridão chegou à sua vida? Sim. Quantos querem que a escuridão desapareça e a luz chegue? Perdoe. Receba a graça de Deus. Deus ia acabar com tudo. Será como se você nunca tivesse feito ou visto nada. Por isso algumas pessoas me perguntam, quando você tem esses devaneios, como você consegue? Seja o que for que você precise fazer, você tem que fluir, confiar nas pessoas e seguir em frente como se nunca tivesse acontecido, e veremos o que vai acontecer. Simplesmente precisamos fluir como se nunca tivesse acontecido antes, e uma nova luz está chegando. Perdão e misericórdia trazem luz e afastam a escuridão. Fiquem todos de pé, lindos. Todos de pé. Agora os demônios querem te levar para o inferno, não é? Mas Jesus está dizendo, eu te perdoo. Venha, venha a mim. Todos com a cabeça inclinada e os olhos fechados. Se você está aqui hoje e sabe que é um pecador, mas hoje Jesus está dizendo, eu te perdoo. Eu lavo os seus pecados e vou te fazer uma nova pessoa. Imediatamente a maldade e a escuridão da sua vida mudam, porque Deus está estendendo as mãos para você e está perdoando os seus pecados. Enquanto as cabeças estão inclinadas e os olhos fechados, se você está aqui hoje e quer receber Jesus Cristo como seu Salvador, quer que seus pecados sejam lavados, e toda a escuridão vai embora e a obra de Satanás na sua vida será neutralizada. Obrigado. Se você está aqui assim, pastores, orem comigo. Quero que meus pecados sejam perdoados. Ajuda-me a conhecer a Deus hoje. Se você está aqui, levante sua mão direita. Vou orar com você. Deus te abençoe. Levante bem alto onde você está de pé. Apenas levante bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero que Deus diga, siga em frente. Eu perdoo você. Eu lavo seus pecados.
Jesus. Eu sou a luz do mundo, sua mão deve ser levantada, vou rezar com você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu vejo todas as suas mãos, Deus te abençoe. Perdão, hoje é uma noite, hoje é um dia de perdão. Esta noite é uma noite de perdão, hoje é um dia de perdão. Se você quer esse perdão e que seus pecados sejam lavados, sua mão deve ser levantada. Agora, se você levantou sua mão assim, se você levantou sua mão com sua mão ainda levantada, eu quero que você venha até mim. Venha até mim de onde você está. Venham de cima, de baixo, dos lados, com a mão levantada, mantenham-se firmes. Segure suas costas ou sua Bíblia ou seu telefone e venha com a mão levantada. Venha, venha, venha do lado, venha de cima, venha de trás, venha para Jesus. Venha, quero falar com você. Deus quer salvar você, Deus quer fazer algo por você. Venha de onde você estiver, Deus diz, eu te perdoo completamente, eu te lavo e te purifico. Venha correndo agora mesmo. Todos com cabeças baixas, olhos fechados. Dou-lhe uma última chance, pois ainda há pessoas aqui. Esta é sua última chance. Se não vier, pode morrer e ir para o inferno. Não sei quando morrerá. Dou-lhe uma última chance. Se não estiver aqui, Jesus diz hoje, Ele me enviou para lhe dizer, Ele quer te perdoar, mas você deve se arrepender e vir. Estou te dando uma última chance. Se você está aqui hoje à noite e quer entregar seu coração a Deus, você quer dizer, Jesus, perdoe-me por todos os meus caminhos e meus pecados, estou lhe dando uma última chance, levante sua mão e venha agora, esta é sua última chance, vamos, Deus te abençoe. Aplaudam para eles, há tanta gente, eles continuam vindo. Levantem as mãos aqui na frente, recitem esta oração comigo, digam, Jesus, não consigo ouvir, vamos todos nos unir para animá-los, digam, Jesus, muito obrigado por este dia, por favor, perdoa-me pelos meus pecados, eu entrego minha vida a Ti, eu te dou meu coração, Senhor Jesus, sou um pecador imundo, hoje confesso a Ti todos os meus pecados, meus maus caminhos. Senhor Jesus, por favor, muda meu coração. Todo mundo diga, muda meu coração, entra no meu coração, muda-me, faz de mim uma nova e transformada pessoa. A partir de hoje, digamos, a partir deste exato e abençoado dia de hoje, entrego meu coração completamente a Jesus. Cristão, por favor, peço que escrevas meu nome no livro da vida eterna. Meu nome é... Diga o seu nome completo. Diga o seu nome. Meu nome é... Por favor, escreva este nome no livro da vida agora mesmo, neste exato momento. Senhor Jesus, com sua graça e misericórdia, escreve meu nome. Diga novamente, escreve meu nome no livro da vida. Hoje, obrigado por escrever meu nome. Agora levante apenas sua mão esquerda, assim, apenas sua mão esquerda. Agora feche os olhos, repita depois de mim. Satanás, não te escuto. Diga, por favor, Satanás, escute com bastante atenção, por gentileza. A partir de hoje eu te amarro em nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus. Eu te rejeito em nome de Jesus. Sou um filho de Deus. Nasci de novo, sou um seguidor de Jesus em nome de Jesus. Agora, por favor, levante suas duas mãos completamente. Suas duas mãos assim, o que significa que entrego absolutamente tudo. Suas duas mãos assim significam que me entrego completamente. Diga, Jesus, eu te entrego todo o meu ser. Obrigado por ter me salvado de verdade e muito hoje. Eu te amo muito. Mova sua mão. Todos movam suas mãos. Diga-me, Jesus, eu te amo. Eu aprecio isso. Eu sou seu seguidor. Eu sou seu filho. Obrigado por me mudar hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém.